Bom dia, como vão vocês? Que alegria revê-los na manhã desta quinta-feira. Você já imaginou que nós estamos no penúltimo dia da nossa semana de trabalho? Essa semana com a minha esposa, em função das múltiplas atividades, minha esposa está coordenando a Semana da Arte, eu estou fazendo semana de oração e preparando um monte de outras coisas, dando aulas, e ela às vezes vira para o relógio e fala assim: meu bem, fala para o relógio parar um pouquinho, que não está dando tempo. O tempo passa muito rápido, não é? Louvado seja Deus pela sua presença. Nós queremos lembrar, em nome da escola, em nome do NASP, em nome da pastoral, que amanhã, o último dia, nós estaremos trazendo um presente muito, muito especial para todos aqueles que vierem ao nosso culto, participarem do encerramento da nossa semana. Portanto, amanhã cedo, vocês devem estar aqui e nós vamos, a Pastoral Universitária e o Centro White, a reitoria, nós estamos preparando um presente que você vai guardar para o resto da tua vida nos teus arquivos. Isso vai fazer muito bem para você, tá? Então você não se esqueça desse detalhe. Muito bem, vamos abrir a palavra para iniciarmos o nosso tema. Podem colocar na tela. A mensagem desta manhã tem como título Entrega Total. Entrega total. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12. Abra a palavra de Deus e vamos lê-la todos juntos ao iniciarmos a mensagem desta manhã. Versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios, a palavra nos diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Verso 15. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Essas são palavras inspiradas do apóstolo Paulo, que falam fundo ao nosso coração hoje. Cruzam o espaço e o tempo e chegam aos ouvidos da igreja no século 21. Nesta manhã eu quero refletir com vocês a história de um outro John. Ontem nós vimos a história de John Kellogg. Hoje vamos estudar a história de um outro John, que não era o Kellogg, e que foi um grande servidor, tanto quanto Kellogg. Podem disparar o cronômetro aqui para eu poder me situar quanto ao tempo. Pessoal do cronômetro lá atrás. Um outro John, aí está ele. Seu nome? Johannes Rudolf Berthold Liebke. Nascido no dia 3 de julho de 1875, o ano em que John Harvey Kellogg se formou como cirurgião do aparelho digestório, lá em Ann Arbor, no estado de Michigan. Que coisa interessante. Quando Kellogg estava se formando, Johannes estava nascendo. Essa é a certidão original de Johannes Liebke, está lá no Centro White. Se você quiser conhecer, pode passar lá. Ele nasceu na cidade de Berlim em 1875, dia 3 de julho. Aí está a Catedral de Berlim, a mais famosa, o mais famoso local e espaço turístico da cidade de Berlim, não é? Ele morou nesse bairro chamado bairro Moabit, que era um bairro caracteristicamente marcado por indústrias siderúrgicas que mexiam com metal pesado, faziam bitolas de trem, trilhos de trem. Lá ele morou. Seu pai possivelmente trabalhava em uma dessas cirurgias. E John Liebke nasceu nesse espaço,
na rua Stromstrasse, número 60, na cidade de Berlim. E fomos até o mapa pelo Google Earth e localizamos o local onde ele nasceu, na rua Stromstrasse, em Berlim, no bairro Moabit. Exatamente esse local onde hoje não há mais nenhum edifício. Mas aí ele nasceu, nesse local. Era uma casa simples e humilde. Seus pais eram de confissão luterana. John, ele participou de cultos muitas vezes e ele foi batizado na igreja luterana com poucos anos de vida. E ele estudou nessa escola ao lado da igreja luterana. Os seus primeiros anos de estudo de educação formal foram passados ao lado desta escola lá na cidade de Berlim. Ele, portanto, era um cidadão berlinense. Ele faz parte do primeiro grupo de pioneiros convertidos à Igreja Adventista da Alemanha. Vocês estão vendo aí a primeira Igreja Adventista na Alemanha, que fica na região de Elberfeld, é um pequeno distrito próximo à cidade de Stuttgart, ou seja, lá na parte sudoeste da Alemanha. John Lipke, ele aceitou o evangelho após a pregação de um pastor itinerante chamado Gerhard Perk, que vinha pregando o evangelho desde a Rússia aos vários países da Europa. E esse pastor, ele era um pregador, chegou até a cidade de Berlim e ele começou a pregar o evangelho aos berlinenses, fazer grupos pequenos em casas de família. E ele então batizou a primeira família num batismo no lago em Berlim. E no segundo batismo, John Lipke entra em cena. John Lipke faz parte do segundo batismo que foi realizado na Alemanha. E John Lipke foi batizado às margens do rio Spree, famoso rio que corta a cidade de Berlim. Ele foi batizado exatamente nesse rio. Uma pessoa que exerceu grande influência sobre sua vida e sobre suas decisões foi o pastor Richard Conradi, um dos líderes da obra na Europa. Esse homem, ele era um homem visionário. Ele comprou, na verdade, quando John Andrews foi para a Europa trabalhar como missionário, ele estabeleceu o campo missionário, a sede da igreja na Suíça. Mas quando John Andrews morreu em 1883, o pastor Richard Conradi foi enviado para a Europa para substituir o pastor John Andrews. E o pastor Conradi trouxe toda a organização da obra, tirou ela da Suíça e levou para a cidade de Hamburgo, porque ele entendia que Hamburgo era uma cidade mais próspera e havia mais facilidade para transporte, sobretudo usando os canais, as vias navais. E dali saiu muita literatura para toda a região da Europa e também para o resto do mundo. E foi exatamente nesse local que o pastor Conrad estabeleceu a nova sede da igreja na Alemanha. E foi nesse local que John Lipke estudou por 2 anos. É um colégio e uma editora na cidade de Hamburgo. O que aconteceu com este jovem John? John sabia muito bem que a regra do jogo na Alemanha para um jovem era de que quando ele completasse os seus 20 anos, havia uma obrigatoriedade dele servir o exército alemão, que naquela época se chamava o Império Alemão. Nenhum jovem escapava desta obrigação. Todos tinham que passar pelo menos 3 anos servindo o Império como um soldado do exército. E o que acontecia era que quando um jovem, ele faltava uma escala de trabalho no exército, ele recebia uma outra penalidade de um outro dia de trabalho. Em vez de ele trabalhar 1 dia, agora ele teria que trabalhar 2 dias. E muitos jovens sabatistas que guardavam o sábado e que iam servir o exército, às vezes recebiam escalas de trabalho no sábado. E eles, ao receberem a escala no sábado, diziam: nós não vamos trabalhar no sábado. E os chefes do comando do exército perguntavam por quê? E eles diziam: porque nós aceitamos a Jesus e nós guardamos os mandamentos da palavra de Deus. A nossa consciência pertence ao nosso grandioso Deus. E eles diziam: então vocês vão ser penalizados.
recebiam mais uma escala. Se essa outra escala caísse num sábado, recebiam mais uma escala. E assim, muitos jovens adventistas que entravam para o exército nunca mais saíam de lá, por serem penalizados por causa do sábado. E assim a igreja, a liderança da igreja, tomando consciência desse fato, decidiu orientar os jovens para que eles pudessem se livrar dessa situação, uma vez que eles não tinham o que fazer. E queridos, muitos desses jovens tomaram uma decisão ao lado de Cristo. E um deles foi esse que está aí na tela, John Lipke. Ao ele completar 20 anos, ele, na companhia de um outro colega chamado Otto Rank, decidiram servir a Deus e não à pátria ou não ao exército. E eles saíram do seu país, em termos dessa obrigatoriedade, pegaram o navio Zaandam na Holanda, e eles subiram nesse navio, cruzaram o Oceano Atlântico em 10 dias, eles saíram no dia 8 de outubro, e eles chegaram no dia 18 de outubro, na cidade de Nova York. E queridos, olhem bem a relação dos passageiros desse navio. Esses dois são os dois últimos que vão descer do navio. Isso revela alguma coisa para você ou não? Eles são os dois últimos da lista, ou seja, são os dois últimos a desembarcarem do navio. Por quê? Porque havia um receio, um medo de que se eles não fossem aceitos pela imigração americana e fossem devolvidos para a Alemanha, eles voltariam e passariam por uma humilhação profunda, porque teriam que voltar para o exército e lá ficarem por muitos e muitos anos da sua vida. Seriam penalizados. E por isso eles foram os últimos a descerem. É sabido que nessa época, em 1895, qualquer imigrante que viesse de qualquer parte do mundo e chegasse aos Estados Unidos, passava por uma triagem na ilha de Ellis, em Nova York. E ao passar pela triagem, se ele não tivesse doença, se ele não tivesse nenhum defeito físico, ele na entrada do país ele já recebia um passaporte com a sua nacionalidade americana. Só que tinha um detalhe, o seu nome era mudado ali mesmo. Assim como aconteceu no Brasil. De Johannes Rudolf Berthold Lipke, passou a se chamar John Lipke. E assim, nós conhecemos esse homem apenas como John Lipke. Lipke foi aprovado juntamente com Otto Rank, seu amigo, e eles entraram nos Estados Unidos como agora cidadãos americanos. Receberam a cidadania. E para onde foram? Foram para a sede mundial da igreja, na cidade de Battle Creek, aonde tudo acontecia. E aonde ele foi trabalhar? Foi trabalhar junto com o outro John, o John Harvey Kellogg, porque ele já ouvia falar da fama do Dr. Kellogg lá na Alemanha. Inclusive o Dr. Kellogg visitou a Alemanha, o colégio de Friedenthal, e lá ele fez cirurgias. Lá ele fundou um sanatório em Friedenthal, próximo da cidade de Berlim, a cerca de 100 quilômetros de Berlim. E Lipke foi trabalhar em 1895 neste sanatório, exatamente como você está vendo aí, essa foto é de 1895. Pastor Estêncio, onde Lipke foi trabalhar no sanatório? Lipke foi trabalhar em um setor do sanatório que fabricava leite de égua. Você vai falar, mas pastor, leite de égua? É. Dr. Kellogg havia ouvido falar que alguns dos seus pacientes eram alérgicos à lactose. E quando eles tomavam leite, havia uma fermentação estomacal e eles passavam mal, havia um problema de digestão. E o que aconteceu? Ele desenvolveu um sistema e descobriu que o leite de égua não causa rejeição à lactose. E as pessoas agora tomavam leite da égua e poderiam comer naturalmente sem haver rejeição. Lipke trabalhou nesse departamento. Eu fiz uma busca profunda para descobrir isso. Enquanto Lipke trabalhava ali, ele morava nesta casa, que ficava na rua 266, chamava Champion Street, que ficava a cerca de 500 metros do sanatório. Essa casa não existe mais hoje lá, mas nós temos a foto dela.
e nós descobrimos exatamente o endereço onde Lipke morou enquanto aluno. Lipke estudou no Battle Creek College, ele estudou 1 ano, e ali ele descobriu e ele conheceu a sua futura esposa, Augusta Lipke. Mas Lipke também estudou um outro ano no Union College. Essas 2 escolas eram institutos missionários que preparavam os futuros missionários adventistas que sairiam da Europa, dos Estados Unidos, para servirem a Deus no mundo. E grande parte deles saíram, sobretudo, do Union College, Nebraska. E eu posso destacar alguns nomes como Huldrych Graf, como Frederick Spies, como Frank Westphal. Posso destacar John Lipke, posso destacar John Bem, Augusta Bem, homens e mulheres que vieram desbravar as terras da América do Sul. Todos eles passaram por essa história. Mas, queridos, notem uma coisa. Eu queria ler aqui para vocês a expectativa que havia nesse país, o Brasil, por ocasião da chegada de grandes missionários. No Brasil, em 1894, chegam os primeiros missionários. E naquela época, o Brasil não tinha ninguém para servir, ninguém para trabalhar aqui. E um dos pioneiros que chegou ao Brasil, William Thurston, ele escreveu na Review Herald dizendo: o caminho está aberto aqui para o trabalho missionário ativo e há necessidades urgentes, dizia ele. Necessitamos mais de obreiros alemães a fim de que se fixem em colônias alemãs e a fim de levar avante a obra já iniciada. E olha o que ele diz: quem virá para nos ajudar? Perguntava ele. Obreiros que vierem devem ser aqueles que têm responsabilidade pelas almas e não tenham medo do trabalho. Aqueles que têm uma firme dependência de Deus e sabem o que é estar guardados pelo seu poder. Quem virá? Aquele que vier, que não tenha medo de servir. Esse era o chamado, e há vários chamados que foram feitos. Lipke e sua esposa, ao se casarem, decidiram vir para a América do Sul. E eles chegaram ao Brasil em 23 de novembro de 1897, no porto do Rio de Janeiro. E aí está uma foto da cidade do Rio de Janeiro em 1897, o porto da cidade. Aí chegou Lipke, e daí ele foi para o sul do Brasil, trabalhar na região de Porto Alegre e depois Taquari. E ali ele foi trabalhar, ele ajudou a fundar o Colégio de Gaspar Alto. Amanhã nós vamos encerrar falando sobre isso de forma mais detalhada, não vamos entrar tanto nesse assunto. Ali ele foi professor, olhem ele dando aulas aí para os alunos em Gaspar Alto. E nesse período, John Lipke, em 1900, aconteceu um evento muito interessante, que eu vou contar a vocês agora. Em 1900, Lipke pegou algumas mulas, alguns cavalos, pegou alguns alunos e disse a ele: vamos fazer trabalho missionário. Vamos trabalhar no Paraná e em Santa Catarina. E eles saíram, colocaram comida em cima dos lombos das mulas, dos burros, dos cavalos. E eles saíram com aqueles animais cavalgando, explorando aquelas picadas, aqueles caminhos, aquelas colinas, montanhas, passando por córregos, riachos, em cima de pequenas tábuas, porque não haviam pontes estabelecidas. E num certo momento da sua aventura missionária, eles pararam num lugar, havia pântano em volta, as mulas, os cavalos não podiam passar por ali, havia chuva, todo o território era banhado de água, havia muitos rios, e havia uma chuva torrencial, e eles não puderam ir nem para frente e nem para trás. E o que aconteceu? Eles começaram a usar a pouca quantidade de comida que havia de provisão dos alimentos nas caixas. Passado algum tempo, a comida acabou e nenhum deles mais tinha o que comer. A pergunta é: o que você faria se você estivesse numa situação dessa, onde você não pudesse nem ir para frente e nem para trás? Se você não tivesse comida? Diz o relato, Dr. Floyd Greenleaf, na sua tese doutoral, página 31, ele disse que naquela condição, naquela circunstância, o professor John Lipke e os seus alunos passaram 3 dias comendo grama.
E você sabe que a grama ela não se digere no corpo humano. Mas por que comeram grama? Apenas para poder saciar a fome, o vazio do estômago. Essa é uma história real que foi narrada pelo próprio John Lipke. Ele viveu muitos momentos de fraqueza, de duras provas, ao ele trabalhar nessa causa. Em julho de 1897, você encontra aí os principais líderes da Igreja Adventista. Na parte inferior, embaixo, sentado, está o presidente da Missão Brasileira, Rudolf Graf. Ao lado dele, em pé, de bigode, cavanhaque, está Frederic Spies, presidente da União Brasileira em 1910. Ao lado direito dele, olhando de frente para a foto, está William Thurston. E no canto direito de barba está Hermann Preuss, atrás dele Ernest Schwantz, atrás dele de barba, de óculos, está Paul Kramer, atrás está Guilherme Stein Jr. e do lado John Lipke, de barba, de cavanhaque. Atrás dele está Augustus Stauffer e do lado de Augustus Stauffer estão os irmãos Breck. Esses foram os primeiros missionários adventistas que chegaram ao território brasileiro, que fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia em nosso território. Lembre-se, eles fundaram uma instituição chamada Missão Brasileira, que compreendia todo o território nacional, lá na cidade do Rio de Janeiro, em 1895. Assim começou a igreja. De uma forma humilde e simples, com pessoas que trabalharam, se dedicaram na sua fraqueza, nas suas angústias e dedicaram todos os seus dons e talentos. Lipke foi diretor desta escola em Taquari. Lipke, em 1904, teve uma ideia brilhante. Não havia nenhum local onde publicar materiais, e ele então foi aos Estados Unidos ele fez uma recolta e pedir auxílio aos americanos, nas campais americanas. Ele ia na campal, contava histórias do Brasil e dizia: nós precisamos de um prelo, de uma imprensa para produzir materiais, e ele então conseguiu recursos necessários para poder trazer para o Brasil e comprar uma máquina. Mas antes dele poder subir no navio, a Universidade da Andrews, que na época se chamava Emmanuel Missionary College, que já estava em Berrien Springs, Michigan, o diretor da escola chegou para ele e disse: Dr. Lipke, pastor Lipke, ele não era doutor, ele era pastor nessa época, disse: Pastor Lipke, o senhor pode levar esta imprensa como um presente da nossa instituição para a sua instituição. E é esta máquina que vocês estão vendo, isso é uma réplica da máquina original. Aqui foram publicados os primeiros materiais da revista adventista, o Arauto da Verdade, fruto da visão de um líder que dedicou o seu melhor para a igreja. Aí está o pastor Lipke, em 1906, dando aula para os seus alunos à margem de um córrego, de um regato, com os seus alunos, ele lendo alguma coisa. Em 1907, o pastor Lipke foi ordenado ao ministério, 10 anos depois de ter chegado ao Brasil. O pastor Lipke, ele é também o pioneiro no trabalho com o evangelismo em tendas. Ele fez os primeiros evangelismos em tendas nas cidades urbanas, seguindo o conselho da revelação profética. Ele fez evangelismos na cidade de Santa Maria, em Porto Alegre, e também as campais eram realizadas em tendas naquele período. Pastor Lipke também foi um dedicado incentivador da obra da colportagem, não é? E ele recebeu, notem queridos, isso aqui eu quero destacar a vocês, eu queria chamar a sua atenção. Dá uma olhada no território que o pastor Lipke recebeu para ser presidente. Naquela época, amigos, o Brasil estava dividido em duas grandes áreas, o sul do Brasil e o norte do Brasil. O sul do Brasil era uma união, o norte do Brasil era outra união. A missão norte compreendia tudo que está riscado em vermelho, do Rio de Janeiro para cima até o Acre. Esse era o território. Havia apenas 3 pessoas convertidas nesse território inteiro quando ele começa a trabalhar. Foi um desafio tremendo. E ele vai trabalhar na Bahia, vai trabalhar no Nordeste,
E ele, inclusive, vai trabalhar como coportor. Um dia, ele pega o seu prospecto e vai dar ofertas para o governador do Pernambuco. E em um dia, ele vende 20 livros Vida de Jesus. Ele relata isso no palácio, lá no Pernambuco, da sede do governo, e no Pernambuco. Ele não só pregava, como ele também vendia uma literatura para poder se sobreviver. E em 1913, amigo, que alegria que John Lipke teve no seu ministério. Ele foi participar da 38ª Conferência da Seção Geral como representante, como delegado, em Washington. Aconteceu entre os dias 13 a 15 de maio de 1913. E nesta reunião, aí está Lipke lá em cima com a setinha vermelha. E quem está aqui embaixo com a setinha branca? O seu amigo Otto Rank, aos quais, aos 20 anos de idade, ambos tomaram a decisão de servir a Deus. Agora, eles, como servos, ministros de Deus, se encontram na sede da Associação Geral para participarem como ministros delegados da igreja. Um trabalhando na América do Sul e outro trabalhando no território europeu. Assim é a igreja, amigos. Nós trabalhamos, lutamos, nós dedicamos nossa vida, mas também temos momentos de alegria, de confraternização, quando encontramos com os nossos queridos. E eu quero que você olhe para essa foto, olhe a parte de baixo, quem está sentado. Você consegue identificar algumas dessas pessoas? Nós já falamos delas. No centro está Arthur Daniels, que era o presidente, esse de terno preto e de cavanhaque grisalho. Ao lado dele direito está John Loughborough. Do seu lado direito de John Loughborough está o pastor George Butler. E do lado direito de George Butler está o pastor Stephen Haskell, que pediu Ellen White em casamento. E Lipke conviveu com os pioneiros da igreja adventista do 7º dia. Ele viveu nos dias de Ellen White. Inclusive há relatos de que Frederick Spitz, que está lá no canto superior direito, à esquerdo, lá em cima, que era o presidente da União Brasileira, do lado esquerdo de Lipke está o pastor Valdemar Ehlers e do lado esquerdo de Ehlers está o pastor Frederick Spitz. Frederick Spitz escreveu cartas para a irmã White. Eles se comunicaram. Mas a irmã White nunca escreveu a palavra Brasil nos seus escritos. A palavra Brasil não aparece nos escritos de Ellen White. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O Brasil e a América do Sul era conhecido no movimento adventista como o continente esquecido, o continente negligenciado. Por quê? Porque foi o último território geográfico da terra a ser alcançado pelo evangelho adventista. Foi a América do Sul. Mas como disse Jesus Cristo, os últimos serão os primeiros. Hoje Deus tem derramado bênçãos sobre esse território. E nós temos contribuído para a Igreja Mundial de maneira grandiosa, poderosa, com materiais, com publicações, com material humano. Quantos servos de Deus têm saído do Brasil para servir a igreja em várias partes do mundo, em posições de liderança, em várias áreas, em vários segmentos. Deus tem abençoado a sua igreja. Aí está uma foto de Lipke sentado ao lado de Frederick Spitz, do lado direito. Frederick Spitz está no centro, de bigode. E do lado está Lipke, participando de uma reunião. Aí está John Lipke, queridos. E eu queria agora, em nome de Jesus, falar uma coisa para vocês. Porque essa foto eu tenho que falar para vocês. Eu não sei quantos de vocês sabem já isso. Mas se não sabem, saberão agora. John Lipke foi o primeiro diretor do NASP. Foi o primeiro homem escolhido por Deus para dirigir e liderar o NASP, em 1915. Foi esse homem que está aí, de óculos e barba. Ele é o primeiro diretor da escola onde você serve a Deus. E ele foi usado por Deus como um servo fiel. No período em que ele foi diretor, ele era também presidente da Associação Paulista. Ele abriu a igreja de Santo Amaro. Eu sei que alguém aqui conhece a igreja de Santo Amaro. Aí está ele sentado do lado da sua mulher e a sua filha. Foi fundador da igreja de Santo Amaro. Mas aconteceu um episódio, aqui eu estou encerrando a minha mensagem. Aconteceu um episódio muito interessante. Em 1920, esse homem, que era um grande vulto do pensamento
organizacional da igreja, ele olha para a igreja e ele percebe que estava faltando um segmento. Ele fala: nós temos igrejas, nós temos escolas, nós temos uma editora, nós temos sedes de organização, nós temos uma união. Nessa época já tinha divisão na América do Sul. A divisão sul-americana foi fundada em que ano? Quem lembra? Alguém sabe? Ninguém sabe. 1916 foi fundada a divisão sul-americana, lá no Uruguai. Então já tinha divisão, já tinha união, já tinha igrejas formadas, escolas formadas, já tinha a casa editora. Mas Lipke disse: está faltando um segmento que não existe ainda no Brasil. E qual era esse segmento? Não havia um hospital, uma clínica. Assim, esse líder saiu procurando pessoas jovens que pudessem se alistar, se dedicar para o serviço, para se prepararem para serem médicos e fundarem clínicas e hospitais. E ele saiu procurando pessoas por aqui e por ali, mas ninguém se ofereceu para essa função. E ele então, olhando para a situação, disse: bom, ninguém quer ir? O que eu vou fazer? Eu vou. Ele pegou e pediu licença de 5 anos à igreja. E ele pegou sua esposa, seus filhos, tinham 2 filhos adotivos, e foram para Loma Linda. Lipke passou 5 anos estudando medicina em Loma Linda. 5 anos, comportando, estudando, trabalhando, ensinando. Ele dava aulas lá em Loma Linda de línguas para poder ganhar dinheiro para pagar a sua mensalidade. Ele trabalhava vendendo livros nas férias. Ele trabalhou por 5 anos de forma exaustiva. E aí está John Lipke, formado como médico em 1925. John Kellogg se formou em 1875. John Lipke se formou como médico em 1925, em Loma Linda. 2 médicos, 2 histórias diferentes. E aí está a foto da turma de John Lipke. Você consegue identificá-lo aí no meio desse povo? Ele é o segundo da esquerda para a direita lá em cima. O segundo da esquerda para a direita lá em cima está John Lipke, formando da classe de medicina em 1925. Ele volta para o Brasil como médico, mas quando ele chega no Rio de Janeiro, ele não pode exercer o ofício. Por quê? Porque o diploma dele tinha que ser reconhecido pelo Departamento de Educação. E só foi reconhecido em 1929. Ele passou, portanto, 4 anos trabalhando como pastor e tentando reconhecer o seu diploma. Finalmente ele reconheceu entre 1928 e 1929. E quando foi reconhecido, ele abriu um consultório na Rua das Laranjeiras, número 121, no Rio de Janeiro. E ali, nessa clínica, ele teve a ideia de abrir algo maior, que pudesse atender um volume maior de pessoas. E então, na Rua Almirante Alexandrino, número 31, no bairro Santa Teresa, ele funda uma clínica chamada Clínica de Repouso White. E nesta clínica ele começa a atender as primeiras pessoas. Essa clínica futuramente se tornaria o que hoje nós conhecemos como Hospital Silvestre, fundado em 1952. Queridos, essa é a história de um homem que foi usado por Deus. Ele não era perfeito, ele era como você e eu, mas ele foi usado plenamente com Deus. Em 1933, depois de trabalhar tantos anos, depois de se empenhar tanto tempo, Lipke começou a tremer. Ele foi trabalhar na cidade de Taquara, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, como médico. Ele fundou um consultório em Taquara, trabalhou por 4 anos ali. Mas ali em Taquara, ele começou a ter tremores nas mãos. Ele começou a contrair o mal de Parkinson. E ele pegou sua esposa, voltou para São Paulo, a fim de passar os seus últimos anos de vida na região de Santo Amaro. Essa é uma das últimas fotos de Lipke, 1934. Essa foto foi tirada. Aí está a sua esposa. Essa foto à esquerda é inédita,
nós descobrimos há pouco, nos arquivos que nós estamos pesquisando, John Lipke e Augusta Lipke. Lipke veio a falecer no dia 18 de junho de 1943. Muitas vezes ele tinha ataques de Parkinson e ele se tornava quase que insustentável, ele tremia as mãos, as pernas, as pessoas tinham que ir fazer massagem nele e acalmá-lo para que ele poder então retomar a sua calma. Essa é a história de Lipke, amigos, e eu quero encerrar falando para vocês quem foi Lipke. Lipke foi um missionário adventista, colportor, pastor, professor, médico, administrador, evangelista, escritor e articulista. Pioneiro da Igreja Adventista nas áreas de educação superior, publicações, colportagem, medicina. E ele foi, além de tudo isso, fundador do NASP. Esse foi John Lipke. E Lipke merece um lugar de destaque nesta galeria, conhecida como a Galeria dos Pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil. Aí está a Galeria dos Pioneiros. Está aí. Primeiro da lista, Augustus Stauffer, Rudolf Graf, Guilherme Stein Jr., Friedrich Spies, John Lipke, John Bem, Amador dos Reis, José Amador dos Reis, Isolina Waldvogel, Domingos Costa, professora Albertina Simon, pastor Léo Hallowell e pastor Roberto Rabelo. Esses são os 12 pioneiros da Igreja Adventista no nosso território. E Lipke está lá entre eles. John, 2 Johns, com 2 histórias e 2 destinos distintos. Eu pergunto a vocês, qual modelo você vai seguir? Qual exemplo você deseja adotar para o seu ministério, para o exercício da tua prática, do teu serviço ao nosso Deus? Que Deus possa nos usar, nos capacitar, que Deus possa nos dar sabedoria e que jamais possamos esquecer do texto que lemos no início da nossa mensagem desta manhã. Eu, de boa vontade, gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Que esse seja o teu espírito e o meu espírito. Vamos orar. Grandioso Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome em todo o céu, em toda a terra, em todo o universo. Aqui estamos, Senhor, como teus servos, teus filhos, para podermos renovar o nosso compromisso de te amar e te servir, de dedicar todos os nossos dons e talentos para a tua obra, para o teu serviço. Após termos estudado personagens que compuseram a história do teu povo no passado, e ao olharmos para a nossa vida, para o nosso testemunho, para o nosso espírito de serviço, nós te pedimos, ó Pai, que tu nos dês essa mesma disposição, essa mesma motivação, esse mesmo desejo de nos deixarmos gastar em prol da tua obra. Permita, Senhor, que tu nos uses de maneira plena, de maneira completa, todos os nossos dons, que eles sejam desenvolvidos para poder pregar e anunciar o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo a esta terra. E conceda a cada um dos teus filhos que aqui estão a tua graça e a tua bênção. E derrama sobre cada um de nós, teus filhos, o teu santo e bom Espírito. E despeça-nos agora com a tua bênção e com a tua paz. Pois assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.